Manhã na Rio. Entrevista. Férias é o período de descanso anual que deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividades por um ano, ou seja, por um período de 12 meses, período este denominado aquisitivo. Quem vai falar sobre esse assunto é a advogada trabalhista, doutora Carolina Vilas Boas, esclarecendo todas as nossas dúvidas a esse respeito. Bom dia, doutora Carolina Vilas Boas. Olá, meu nome é Carolina Vilas Boas e hoje vamos falar realmente de um tema muito importante, que é as férias do trabalhador. Para começar a nossa entrevista, quando o trabalhador pode tirar férias? O trabalhador ele vai poder tirar férias de acordo com o artigo 130 da CLT, quando ele tiver o que a gente chama de período aquisitivo, ou seja, após 12 meses de contrato de trabalho, ele vai ter o direito garantido pelo legislador a usufruir do descanso, que é uma norma de saúde e segurança do trabalho. É possível dividir as férias? Sim, é possível que o trabalhador fracione o período das férias. A CLT permite, desde que haja concordância do empregado, o fracionamento das férias em 3 períodos, um dos quais não vai poder ser menor que 14 dias corridos e os demais períodos também não vão poder ser inferiores a 5 dias corridos. Como é que funciona, na verdade, esse pagamento das férias trabalhistas? O pagamento das férias funciona da seguinte forma. O empregador deve pagar até 2 dias antes do início do respectivo período, ou seja, ele deve receber essas férias também, mesmo no caso do abono, de forma antecipada. A regra tem o objetivo de fato, antecipar o salário do mês, que vai ser pago sem o respectivo trabalho, ou seja, para o direito do trabalho vai ser o que a gente chama de uma interrupção e vai ser acrescido também do terço constitucional. Isso por quê? Porque o legislador faz essa previsão para que o empregado possa usufruir de uma melhor forma de suas férias. Mais uma pergunta, é possível vender as férias trabalhistas? Sim, é possível que o trabalhador venda essas férias. É uma faculdade dele converter 1/3 do período de férias a que ele tem direito em dinheiro, desde que ele faça esse requerimento para o patrão até 15 dias antes do término desse período aquisitivo. Assim, por exemplo, se o trabalhador tiver direito a 30 dias de férias, ele pode usufruir de 20 dias de descanso e vender 10 dias. Quanto tempo a empresa tem para dar férias ao funcionário? Como a gente já falou, existe um período aquisitivo e um período concessivo. Ou seja, primeiro o trabalhador precisa trabalhar 12 meses, ter o período aquisitivo e após o patrão tem o período concessivo, que é o período para conceder as férias nos próximos 12 meses após o período aquisitivo. E o que deve ser pago nas férias? O que deve ser pago nas férias é o salário correspondente mais o terço constitucional também, como a gente já falou. Por quê? Porque o legislador, ele faz com que o trabalhador ganhe um pouco mais para usufruir desse descanso de uma forma melhor, com um dinheirinho a mais. O período será sempre de 30 dias? Não, o período não será sempre de 30 dias. Existe uma regra própria prevista na CLT que vai depender das faltas injustificadas. E aí tem uma tabelinha que, dependendo do número de faltas injustificadas, esse trabalhador perderá dias de férias. Mais uma pergunta, doutora Carolina. Há alguma hipótese em que o empregado ou empregada perde esse direito? Sim, de fato existe uma possibilidade desse trabalhador perder o direito das férias. E qual é essa hipótese? É a hipótese prevista no artigo 130, inciso 4º da CLT. O empregado que tiver mais de 32 faltas injustificadas no período aquisitivo, mesmo que descontínuas, perderá o direito ao gozo das férias. E quem escolhe o período de descanso dos empregados? De acordo com a CLT, as férias serão concedidas por um ato do patrão, ou seja, é o empregador que vai decidir o mês de sua escolha. E aí, obviamente, vai ter um bom senso, vai ter, um acordo entre ele e o empregado para que retire esse período de férias no melhor período para ambas as partes. Mais outra pergunta, por exemplo, tem empresas que têm funcionários da mesma família, então membros de uma mesma família que trabalham na mesma empresa podem tirar férias juntos? Para os membros de uma mesma família que trabalhem para o mesmo empregador, a CLT garante o direito de gozar férias no mesmo período, se desejarem, e se isso não resultar num prejuízo ao trabalho, ou seja, deverá também ver o regulamento, o regimento interno dessa empresa. Se não houver problema, poderá ser retirado de forma conjunta. E o que acontece também se passar o período concessivo de
férias e o empregador não concedê-las ao empregado. Se o patrão conceder essas férias fora do prazo previsto na lei, a remuneração pelas férias será devida em dobro. A dobra vai se referir à forma de pagamento e não ao período de descanso. Ou seja, não pode o empregado dispor desse direito, porque ele é um direito irrenunciável, justamente por se tratar de uma norma de segurança e saúde do trabalhador. Ok, hoje falamos com a doutora Carolina Vilas Boas, ela é advogada trabalhista, e falamos sobre férias. Eu quero então, por favor, que a senhora deixe um telefone, um contato, um e-mail e uma rede social, ok? É sempre um prazer estar aqui tirando as principais dúvidas acerca do direito do trabalho. Lembrando que o nosso escritório, Solon Tepedino Advogados, está presente em todas as redes sociais. O nome é esse, Solon Tepedino Advogados, tanto no Instagram quanto no Facebook, sempre postando informações primordiais para que você tire todas as suas dúvidas sobre o direito do trabalho. Obrigada, bom dia.